queridos, vamos ficar de pé. Mateus 27, 46. Quem encontrou diz amém. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor amado, essa é a Tua palavra. A Tua palavra está aqui diante de nós. A Tua presença está aqui em nosso meio. Não precisamos de mais nada além de Ti, Senhor. Fala ao nosso coração profundamente através dessa palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Podem sentar? Permaneça com a Bíblia aberta em Mateus 27, 46. Amém? Nós também vamos ler Salmo 22 e Salmo 69 mais adiante. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu já me perguntei o motivo dessa pergunta. A primeira vez que eu li os evangelhos, essa pergunta me chocou. Que coisa terrível aconteceu aqui. Por que Deus Pai abandonou Jesus no ápice, no pior momento da sua caminhada aqui na Terra? Quem mais já se perguntou a respeito disso? Dá um sinal com a mão, só para mim entender. Algumas pessoas se perguntaram, né? Outras não se perguntaram, talvez por não conhecer o texto. Deus meu, por que me desamparaste? Foi um grito que Jesus deu, foi um brado que Jesus deu nos últimos instantes na cruz. Essa foi a quarta palavra de Jesus, a quarta expressão de Jesus, do total de 7 palavras que ele disse na cruz. A gente precisa entender uma coisa para que possamos compreender mais profundamente esse texto. Um versículo curto, mas é profundo o que nós vamos perceber da palavra de Deus nessa noite. A primeira coisa que a gente precisa entender é o sentimento de abandono. E para isso eu queria fazer uma pequena comparação. Se em algum momento o presbítero Alderito, é a pessoa que está aqui do meu lado, se em algum momento o presbítero Alderito dissesse: olha, a partir de hoje, pastor Júnior, eu não quero mais saber de você, não quero mais contato contigo, não quero mais te ver, não quero mais te ouvir, isso certamente me magoaria. Se o pastor Isaías dissesse a mesma coisa, isso me afetaria da mesma forma. Mas se minha mãe dissesse isso, a dor seria maior. Amém? Então isso fica claro, né? Dá para a gente entender melhor a intensidade desse sentimento. Em toda a eternidade, desde o princípio de tudo, no começo de todas as coisas, só havia Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa comunhão que há entre eles, só havia espaço para o amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Então, o Pai, o Filho, o Espírito, eles amam um ao outro desde a eternidade.
não houve um único instante, não houve um único segundo em toda a eternidade até este dia em que o Pai esteve separado do Filho, em que o Pai abandonou, distanciou-se do Filho. Não há um único momento em toda a eternidade em que há a ausência da comunhão do Pai com o Filho. Toda a eternidade, desde a autoexistência de Deus até este dia, não houve um único instante em que o Pai esteve longe do Filho. Esse é um momento único na história. Ele não se repetiu mais e nem vai se repetir. Antes desse momento e depois desse momento, a comunhão entre o Pai e o Filho são eternas, permanentes, indissolúveis. É impossível que isso se repita, que isso aconteça de novo. É por isso que é até difícil a gente penetrar nesse texto na sua totalidade. Enquanto eu preparava o sermão, depois que o pastor Cleiton me contactou, escalando para trazer a mensagem, eu concluí esse sermão e eu sinceramente senti dificuldades de transcrever aquilo que eu sentia a respeito dessa palavra. Primeira coisa, depois que a gente entende que não havia em toda a história um único momento em que Deus estivesse longe do Filho, ou seja, eles estavam eternamente ligados um ao outro, a gente percebe que a maior dor de Jesus, a maior dor do Cristo, não foram as chicotadas que ele levou. A maior dor que Jesus experimentou não foram os cravos atravessando os seus pés e as suas mãos, afastando os seus tendões, perfurando os seus músculos. Não, essa não foi a maior dor de Cristo. A maior dor de Jesus não foram os espinhos penetrando a sua testa. A maior dor de Jesus foi a ausência momentânea do Pai nesse momento na cruz. Por um único instante, o amor eterno que ligava o Pai e o Filho foi interrompido. E aí há um agravante. A única pessoa que verdadeiramente conhece a Deus, ao Pai, é o Filho. Qualquer outra criatura experimenta de Deus é um flash da presença dele. O único que conhece intimamente o Pai é o Filho. O único que conhece intimamente o Filho é o Pai. Diferente de qualquer homem que não conhece verdadeiramente a Deus, Jesus desfrutava dessa comunhão que é tão profunda e tão íntima que eles chegam a ser um. Três são tão íntimos, tão próximos, com a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo caráter, exatamente iguais, a ponto de serem considerados um. Hoje nós dizemos que o casal são uma só carne. Se o casal é uma só carne, um homem com a cabeça pensando de um jeito, a mulher com a cabeça pensando de outro jeito, se nós consideramos essa situação como os dois sendo uma só carne, em que a ausência de um faz, ou pelo menos deveria fazer, o outro sofrer, imagina Deus,
que a unidade dele com Cristo faz com que eles sejam considerados um só. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou tão próximo dele que eu sou um com ele. Mas aí, nesse momento, quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está reclamando de Deus. Ele não está, na verdade, em nenhum momento ele reclama. Ele cumpre integralmente o que o profeta Isaías profetizou: como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, foi Jesus Cristo, diante de todas as dores, de todos os sofrimentos que ele passou aqui. E aí, diante dessa situação, perceba a reação de Cristo. Ele não reclama da traição de Judas. O abandono de Judas não teve um peso significativo para Jesus, se comparado com esse momento da vida dele. A negação de Pedro não incomoda Jesus tanto quanto a ausência do Pai nesse momento. O abandono dos discípulos, Pedro, apesar de ter negado, pelo menos estava ali próximo, tentando se manter por perto. Mas os outros discípulos desapareceram. E isso não incomodou tanto Jesus. O próprio abandono de Israel, de toda a nação, talvez não incomodou tanto Jesus quanto esse momento específico em que o Pai o abandonou. E a palavra literalmente é essa: abandono. E aí, alguns irmãos nunca se perguntaram isso, pelo menos não demonstraram isso quando eu fiz a pergunta aqui. Mas eu me perguntei, e muito, por que Deus abandonou Jesus? Jesus não fez nada de errado para merecer ser abandonado. Jesus, nesse ponto, na verdade, ele está citando o Salmo de Davi, o Salmo de número 22. Se você abrir o Salmo de número 22, você vai ver que o primeiro verso cita exatamente isso. Davi se coloca no lugar do Messias. Davi profeticamente fala sobre a vida de Cristo, o momento da crucificação. Salmo de número 22, quem quiser anotar. E aí acontece uma coisa curiosa, né? Até o último instante, quando Jesus, imediatamente após dizer isso, ele diz: tenho sede. E aí, nesse ponto, ele está cumprindo o que esse mesmo Salmo diz lá no versículo 16. Você pode anotar também, versículo 16 do Salmo 22, faz uma referência à sede de Jesus, mas mais explicitamente o Salmo 69, versículo 22, cita exatamente o que está acontecendo aqui. Ele teve sede e me deram vinagre, me deram fel a beber. Então, quando Jesus diz tenho sede, ele está comprometido em cumprir a palavra de Deus, em cumprir aquilo que foi escrito a respeito dele, em cumprir a vontade do Pai, em cumprir aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. E aí a gente percebe uma coisa: quando Jesus diz isso, imediatamente após lamentar o abandono de Deus, ele diz tenho sede. Então a gente percebe que, como o próprio Jesus diz, eu sou a água da vida, a gente percebe que essa sede, além de ser uma sede natural da sua dor, da sua desidratação, era uma sede de Deus que Jesus tinha. A ausência do Pai lhe era cara, assim como a ausência de água é para qualquer ser vivo. Esse texto ele apresenta um grande mistério.
um grande paradoxo. Todos os homens, presta atenção nisso, o pecado de todos os homens, o pecado original, a desobediência, faz com que o homem perca a comunhão com Deus. Isso aconteceu com Adão e continua acontecendo com toda a humanidade, sem nenhuma exceção, exceto Jesus Cristo. Enquanto todos os homens perdem a comunhão com Deus por causa da desobediência e por causa do pecado, com Cristo foi exatamente o contrário. Porque em nenhum momento Cristo pecou, em nenhum momento Cristo desobedeceu. Ele foi fiel integralmente em todos os instantes da sua vida. Não houve um único segundo em que Cristo esteve fora da palavra de Deus e fora da vontade do Pai. E toda essa obediência o levou o afastamento de Deus, nesse momento especificamente. Enquanto todos os homens, pelos seus pecados, afastam-se de Deus, Cristo, pela sua obediência na cruz, se afastou de Deus. Ou o Pai se afastou dele. Isso nos soa estranho. Isso é curioso. Isso começa a ferver a nossa mente. Cristo nunca teve nenhum pecado, mas nesse momento algo está acontecendo. Todo o pecado de toda a humanidade cai sobre Cristo. E aí a gente começa a refletir sobre a resposta dessa pergunta. A pergunta que Jesus fez para Deus é: por que me desamparaste? A pergunta mais dura da história. Por sinal, foi esse o título que eu botei nesse sermão. A pergunta mais dura da história. A pergunta mais difícil de toda a história. A pergunta que Jesus fez para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu fui desamparado? Por que eu fui abandonado na cruz? Por que Deus virou as costas para mim nesse momento? E aí nós aprendemos uma coisa. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Se você puder acompanhar, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo diz que ele se fez maldito por nós. Aqui começa a explicação do porquê Deus abandonou Jesus. Primeira coisa, o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Jesus experimenta a separação de Deus de uma forma que nenhum de nós jamais experimentou. Por um único instante, por um momento, o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os homens, do passado, do presente e do futuro, absolutamente todos os pecados estavam sobre Cristo. Todos os pecados estavam sobre Ele. E que o apóstolo Paulo chama de maldição. A maldição estava sobre Ele. Ele se fez maldição, Ele se fez maldito por nós. É como se aquilo que cada homem pecador que desce ao inferno experimenta, a ausência total de Deus é representada pelo inferno, a dor, o tormento, a agonia. Isso nada mais é do que a ausência total de Deus. É como se Cristo estivesse vivendo isso, estivesse vivendo todos esses sentimentos simultaneamente, de uma única vez, sobre o corpo dele mesmo. A ausência de Deus,
por causa do pecado. Mesmo sabendo, mesmo com a certeza da vitória ao terceiro dia, Jesus experimentou completamente esse momento. Ele experimentou integralmente esse momento. No jardim, ele dizia: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele bebeu esse cálice. O cálice representa a ira de Deus. O livro do Apocalipse traz as figuras de cálices sendo derramados sobre a humanidade, e esses cálices, à medida que eles eram derramados, acontecia tragédias, catástrofes, sofrimentos e morte em toda a humanidade, imediatamente após o cálice ser derramado. Então, quando Jesus fala do cálice, ele está falando da ira de Deus. O que acontece aqui é que, durante a crucificação, pelo motivo de todo o pecado da humanidade estar sobre Jesus, acontece uma coisa que nos passa despercebido, e por isso às vezes estranhamos esse versículo: por que me desamparaste? Por que Deus abandonaria Jesus? Mas a resposta é óbvia, nós aqui às vezes não nos damos conta dela. Não há comunhão entre Deus e o pecado. Deus não pode se misturar com o pecado. Não há como haver liga, não há como ter comunhão de Deus com o pecado. E aí o que acontece se todo o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, está sobre Cristo? Automaticamente há necessidade do Pai afastar-se de Cristo, porque ele não pode ter vínculo, aproximação com o pecado. A segunda coisa que precisa acontecer é o seguinte: o sacrifício, ele exige que seja feito só. Não havia a possibilidade de dividir o sacrifício. O sacrifício não poderia ser parcelado. A pergunta de Jesus no jardim deixa claro: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ou seja, se a resposta não foi positiva para a oração de Jesus, não havia outro meio. Jesus precisava viver aquele momento integralmente, só, sem a ajuda de ninguém. Se houvesse a ajuda de alguém, deixaria de ser um sacrifício. Se a cruz fosse fracionada ou parcelada, não seria um sacrifício eterno. Não seria diferente dos animais que eram utilizados no Velho Testamento. O autor da carta aos Hebreus diz que ele ofereceu um sacrifício maior, melhor, superior àqueles que eram oferecidos na lei. Enquanto a lei, um sumo sacerdote pecador oferecia um animal irracional para ocupar o lugar do pecador, a nova aliança traz um sumo sacerdote perfeito e inculpável, que é o próprio Cristo, que oferece a si mesmo como sacrifício perfeito e inculpável, para não precisar ser repetido de novo como eram os sacrifícios do Velho Testamento. Um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito, um sacrifício que quitava toda a dívida de todos os homens que assim aceitassem essa dívida ser paga. O sacrifício não admite consolo, não admite conforto. O sacrifício não admite anestesia, bálsamo. Quando Jesus diz: tenho sede,
os soldados providenciam um líquido analgésico para ele. O fato de oferecer vinagre para Cristo era uma mistura de vinagre com água, com ovos mexidos, um líquido estranho que os soldados usavam, que anestesiava. Então, quando as pessoas leem que Jesus teve sede e um soldado malvado ofereceu vinagre para ir no lugar de água, aquilo não era uma malvadeza, aquilo era pena. Porque as dores na cruz eram tão intensas que os soldados diziam: vamos anestesiar esse camarada para ver se ele passa melhor por esse momento. Mas Jesus recusa aquela bebida. Por quê? Porque o sacrifício não admite analgésico, se não deixa de ser sacrifício. Se não há dor, se não há sofrimento, não é um sacrifício. Jesus recusa beber o vinagre porque ele sabe, se ele beber aquilo, as suas dores seriam aliviadas. O sacrifício não aceita refrigério. O sacrifício ele tem uma única função: escancarar o horror do pecado. O sacrifício tem uma função: ele expõe o terror da separação de Deus e dos homens. O sacrifício, inclusive os do Antigo Testamento, não era uma coisa bonita de se ver. Aquilo que a Bíblia fala com tanta poesia lá no livro de Levítico, em outras passagens, que o sacrifício subia com um aroma suave diante de Deus. Aquilo é como Deus via o sacrifício. Mas qualquer homem, ao ver um sacrifício, alguns não tinham estômago para isso. O sacrifício do Velho Testamento nada mais era do que um animal degolado, com as suas vísceras retiradas, esquartejado em cima de um altar e queimado até o fim. Isso não é uma coisa bonita de se ver. Um animal esquartejado em cima de uma fogueira não tem nada de belo. Mas quando os levitas, quando Moisés registra no livro do Gênesis os sacrifícios sendo oferecidos para Deus, ele diz que aquilo era como um aroma suave, era como um perfume que subia diante de Deus, que Deus se agradava daquilo. E o próprio profeta Isaías profetiza sobre a vida de Cristo, dizendo: e Deus agradou-se de moê-lo. Olhar para a cruz não tem nada de belo aos nossos olhos. Nós não enxergamos nada de bonito naquele lugar. Um homem seminu, com a sua pele dilacerada por escorpiões. Os escorpiões eram um chicote romano que tinha nas pontas pedaços de ossos ou pedaços de ferro. E quando o algoz chicoteava a vítima, fitas de pele eram soltas das costas do homem chicoteado. Para piorar, escarnecem e zombam dele, cuspindo, colocando uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, batendo com um cano para que os espinhos se fixem no seu couro cabeludo. Ele está coberto de sangue, da cabeça até os pés. As moscas pousam sobre ele, em cada canto do seu corpo. Essa é a visão da cruz. Não é bonito de se ver. E por que não é bonito de se ver?
Porque Deus quer mostrar para o homem o que o pecado faz, o quanto o pecado é feio, o quanto o pecado é horroroso. O sacrifício é uma demonstração, é uma tentativa de Deus expor. Veja como a morte é desagradável, feia e horrível. Olhem para o animal sob a lenha. Olhem para Cristo sobre a cruz e veja como é feio. Veja como é terrível. Veja como é desagradável. Veja como os odores, o cheiro é desagradável. O sacrifício expõe o que é a morte. O sacrifício expõe o que é que a separação de Deus provoca no homem. A sua queda, a sua morte. Isso é a cara do sacrifício. Isso é a visão do sacrifício. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou do que ele viu. Porque aquilo que Cristo viveu nesse momento de ser abandonado por Deus, a ponto de questionar: Deus meu, por que me desamparaste? Essa separação de Deus e Jesus na cruz, mesmo que momentânea, serve para nos mostrar o quão terrível é quando nós estamos longe de Deus, o quanto terrível é quando nós estamos distantes do Senhor, o quanto é terrível estar afastado de Deus. E há pessoas que vivem isso durante todas as suas vidas e não se reconciliam com Deus. É como se elas espiritualmente vivessem exatamente isso que Cristo viveu, não nessa intensidade, obviamente, mas a separação de Deus por todas as suas vidas. E além disso, eternamente. Aí vem o terror dessa situação. Cristo na cruz é a justiça de Deus posta em prática. Cristo na cruz é o juízo de Deus sendo executado. Que justiça é essa? A dívida precisa ser paga. Se foi estabelecido eternamente que o salário do pecado é a morte, para pagar o pecado é preciso que alguém morra. Alguém que tenha condições de pagar por ele. E só tem condição de pagar o pecado quem nunca pecou, ou seja, quem não deve nada a ele. Como nós somos devedores do pecado, a nossa própria morte não resolve a nossa dívida. É preciso alguém inculpável, perfeito, que pague essa dívida por nós. E só houve um. E só há um. Cristo. Cristo Jesus. Ele é o cumprimento da justiça de Deus. Não seria justo que a dívida não fosse paga. Isso é injusto. A dívida precisa ser paga. É a maior prova da justiça de Deus. A cruz é a ira de Deus sendo manifesta. A ira de Deus caindo sobre Cristo, que está ocupando o nosso lugar, ao invés de cair sobre nós mesmos. No madeiro da vergonha, Jesus morreu em nosso lugar, para nos substituir. Quando há uma dívida, quando existe uma dívida a ser paga, o credor, na verdade, não tem muita... Para o credor não há muita importância quem é que está pagando a dívida. Se eu devo 10 mil reais para o pastor Isaías, hipoteticamente, que isso fique registrado. Se Quizeta decidir pagar esses 10 mil reais para mim, o pastor Isaías não vai fazer questão. Não, quem tem que pagar é o pastor Júnior. Não vou aceitar que outra pessoa pague. Não.
Se ele está recebendo, ele está muito feliz em receber. Da mesma forma, como nós não poderíamos pagar a nossa própria dívida, Deus aceitou que Cristo pagasse essa dívida por nós, o único que verdadeiramente poderia pagá-la. E aí ele fez algo igualmente misterioso, mais um paradoxo eterno. Deus nos livrou das suas próprias mãos. Era Ele quem traria o juízo sobre nós, e Ele mesmo providenciou um meio de escaparmos dessa ira. Ou seja, Deus em Cristo nos livrou das próprias mãos dele. O juiz de toda a terra providenciou um advogado para defender os réus, que somos nós. Quando ele decide nos livrar da sua própria ira, a única coisa que nós podemos fazer é aceitar. Aceitar sem nenhum questionamento. É triste como às vezes nós argumentamos tanto, tentando convencer pessoas a aceitarem Jesus em nossos longos apelos na igreja. Aceite Jesus. E aí bota um fundo musical para ver se toca o coração da pessoa. E aí tem gente que apela para o emocionalismo, e insiste, e oferece. Até parece que Jesus é algo barato. Na verdade, deveria ter uma multidão de pessoas desesperadas do lado de fora da igreja querendo Jesus. E não é uma crítica ao que eu estou fazendo, é um inconformismo que eu tenho. O apelo deve existir e ele deve ser insistente, por que não? Mas a minha revolta não é nas pessoas que fazem o apelo, mas nas pessoas que não aceitam Jesus. Nós precisamos de muitos argumentos para convencer as pessoas de que elas precisam de Cristo, mas na verdade esses argumentos não deveriam existir. Se você não quer Jesus, o problema é seu. O melhor negócio da sua vida você está recusando. Você não é inteligente. Que nós possamos aceitar este sacrifício, que nós possamos tentar entender o que esse texto está dizendo. Deus meu, por que me desamparaste? A profundidade disso, o terror disso, o drama que é esse momento de Cristo, longe por alguns instantes da presença, da comunhão, do amor do Pai. Que nós possamos entender que esse sim foi o maior sofrimento de Cristo, e nenhuma outra chicotada, e nenhuma outra pancada, e absolutamente nada além do distanciamento do amor do Pai. Eu passei por experiências na minha vida em que cogitar desagradar a Deus quase me causa um infarto. Eu senti dores físicas no peito, porque eu sentia o Espírito Santo como se metesse a mão no meu peito e apertasse o meu coração, junto com as vértebras. Eu estava dirigindo nesse momento. Me perdoa. Causa em nós. E se não causa, certamente é porque não somos filhos. Que o Senhor nos esclareça a profundidade desse texto plenamente em nossos corações, porque em palavras está difícil. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.
Senhor Deus amado, nós queremos te louvar, Paizinho querido, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus surpreendente, um Deus poderoso. Pai, muito obrigada, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, porque a Tua graça nos alcançou, porque a Tua misericórdia está sobre as nossas vidas. Deus, eu quero pedir uma bênção especial para a vida dos Teus filhos e Tuas filhas que vieram aqui nessa noite. Eu tenho certeza que cada um que veio aqui, Senhor, veio com um propósito do Senhor. E o Senhor, como tem propósito na nossa vida, não nos deixa sair, Senhor, da Tua presença de mãos vazias. Eu tenho certeza que nós estamos saindo daqui com as nossas mãos cheias, pelos olhos da fé. Estamos saindo daqui com a nossa alma alimentada, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez hoje, por tudo que o Senhor falou. Guarda essa palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Que nós venhamos, Senhor, a ouvir a Tua voz a cada momento, ouvir a Tua direção a cada segundo, Pai, a cada batida do nosso coração, que a gente sinta a Tua presença. Nós queremos sentir a Tua presença em todo segundo, instante, em todo respirar, em toda batida do nosso coração. Que a gente se lembre em todo o tempo que nós somos filhos amados e queridos e servos comprometidos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós não abrimos mão, Pai, desse relacionamento. Nós não abrimos mão desta comunhão. E não abrimos mão, Senhor, de estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a bênção apostólica. Amém. Vamos receber a bênção dos apóstolos, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que esperam o retorno do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vai, Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.